Vamos lá. Então, quando falamos sobre a motricidade humana, ligado aos aperfeiçoamentos, ligado ao próprio treino, coloca linguagens absolutas e relativas. Aonde há uma força absoluta, há uma força unicêntrica, há um universo unicêntrico, com a cosmogonia, que pode ocorrer o que? Uma demanda logíngua entre a existência hermenêutica e os campos fenomenais que intercalam, ok? Então, quando falamos sobre a história e algumas etapas que eu estava falando sobre o contexto escolar, um bate-papo com esporte, no contexto escolar, é porque eu estava falando sobre um livro que eu coloquei como experiência e lembrança na época que eu atuava ali incorporando também como professor. Lógico, sempre não é questão de usurpar ou roubar, lógico que tem ali o registro certinho, biblioteca você pega, tem um campo de informações. Mas é bom se fosse, né, em questão disso de má fé ou boa fé, estamos fazendo propaganda para a escola pública ligada à biblioteca e o MEC, o Ministério da Educação. Embora tempos atrás alguém quis me prender por causa disso, eu falei, deve ser uma pessoa muito boa. Tempos atrás um colega meu que tinha uma farmacolândia, pode dizer, brincando. Então vamos lá. Então os preceptores, entre 17 anos, ele foi para Atenas e entrou na academia, a escola fundada por Platão. Eu falo Platão porque eles até brincavam quando eu falava Platão, aí o professor de filosofia do esporte sempre me corrigia, mas pelo menos eu tinha coragem de falar com o pessoal, coragem de perguntar. Então eu comecei a começar a falar de Platão, filósofo, e o Platão, e as ideias de Platão? Será que ele concretizou no Platão, no próprio Platão dele lá, na época? Que lá era muita pizza, não, doutor Aldo? Chama não doutor Aldo, que na época, meu Deus, doutor Aldo, aí o que ocorre? Então a questão é essa, deve ter comido bastante, ele falou. E praticamente essas películas aí. Ele falando, aí eu falei, ixi. Aí eu falei, ixi, moço. Aí quando falo moço, lembra da universidade, né? São de moços e moças ali que também fez um conceito muito grande em campo de história. Então, as questões mais brilhantes, o próprio Platão chamou de inteligência, mundo inteligível, mundo das ideias, e o próprio Aristóteles juntou essas muitas ideias para falar que o mundo das ideias nós temos que concretizar. Entre as formas e as coisas, nós temos que concretizar para acontecer algo que seja uma ideia. Embora as ideias são longínquas entre a perplexidade na caverna, que a própria caverna nós podemos colocar entre o conceito entre hemisfério direito e esquerdo, nós olharmos a caverna na parte frontal da nossa cabeça, o nosso cérebro, exposto, é uma coisa. Agora, oculto, ou seja, algo interno que acontece, várias palavras, passagens que nós passamos, ou seja, maneiras que venha armazenar ligado ao aprendizado motor e habilidade motora, vamos lembrar ligado à motricidade infantil, ok? A motricidade infantil, segundo Ferreira Neto, 1996 também. A motricidade infantil tem a Gaspar Neto, né, que eu coloco sempre ali uma cor violeta, um livro muito bom que fala sobre movimento sociológico, movimento e sociabilidade. Okay? Eu só coloquei linguagem, porque a linguagem estou citando o campo vygotsiano. Foi em 1998 ele que ela coloca como doutora ligada à motricidade humana, mas ela destacou mais na faculdade de psicologia. Embora Gotani e outros autores, Galahu, estão nas prateleiras que nós discutimos sobre esse assunto. Desenvolvimento motor e aprendizado motor. Mas é algo interessante. É tipo um aviãozinho, que eu quero dizer, um aviãozinho. Você sobe lá em cima da prateleira de uma biblioteca, você vê lá o autor referente a outra disciplina. Você desce lá, está escrito lá, educação física. Ou seja, eu perguntei a uma professora uma vez, ela falou, quando você for fazer algum tipo de trabalho, campo acadêmico, o senhor faz o como? Ela fala assim com o senhor vai, busca, se Deus está aqui, vai logo em Deus. Eu falei, mas não é educação física?
Aí ela ficou quieta, colocou a mão na cabeça e fez assim. Veja bem, se eu for na prateleira de psicologia, se eu for na prateleira de sociologia ou advocacia, olha os referenciais, a senhora já percebeu? Não era para nós sermos respeitados? Olha só que identidade perdida que nós temos. A senhora falou, vai logo. Eu falei, então vou fazer ligado à lei. Pior ainda, o que você falou agora falou algo verdadeiro. Pior ainda, então, viste bem o que você falou agora sobre Platão e Aristóteles, sobre Wi-Fi. Seja como eles, viva no conformismo, senão o veneno vai vir solto aí, ó, um monte de lugar. Você sabe como é que é. É pior que peão. É pior que cartão postal, professor de educação física. E essas loucuras ainda que nós temos, essa loucura sua de estudar sempre, nos traz campos eminentes. Ok? Isso era conversas nos bastidores, na faculdade, na sala de aula, não conversava. Acho que é questão de maturidade, não é que tenho que ir maior que os próprios colegas. Aí eu fui teimoso, fiz uma educação física, na educação infantil, coloquei uma lei lá, a lei de diretrizes básicas, o artigo 22, 26, do 20 ao 26, ia colocar várias leis, muitas leis ligadas ao Conselho Tutelar. Mas eu ia acabar falando o que eu falava, né? Tem a águia negra, tem a fumaça negra, vai vir uma águia negra aí, vai me meter ripada, bater em mim. Eu ajudei bastante gente a ser absorvida. Os comandantes e capitães, na época, não gostaram. Ok? Mas houve uma repercussão. Cheguei em alguns lugares para fazer palestra. Mas o Exército, né, também colocou essa inteligência motriz entre estímulo, entre preceptores. Mas tem momentos que nós olhamos assim, ó, que o próprio Aristóteles fala que é um zoológico mesmo. Nós fazemos parte desse zoológico. Parece que nós temos nossa identidade perdida. Tem um tipo de animal, um calango, uma tartaruga. Depois tem um tipo de animal que é parecido, um leviandar, um grande crocodilo. Ou seja, tipo de animais. Nós somos assim, olha, né? Seu verme aí são fatos importantes que acontecem diariamente com os campos cotidianos. Então, após a morte de Platão, em 348, ele deixou Atenas para fundar na Ásia Menor uma escola platônica, mas esteve ali apenas por 3 anos. Em 342, Aristóteles se tornou preceptor do jovem Alexandre, então, com a idade de 13 anos, na corte de Filipe, de Macedônia. Aí ele deixou essa função por volta de 335, quando Alexandre sucedeu ao seu pai. Por isso que eu tenho que respeitar o Iron Maiden, alguns autores aí, ó, ligado à Metallica. Cada um não é que a questão da composição é forte. Sempre eu falo, tem algumas composições que não é o palavrão, é o acento. É o acento agudo, que acontece em muitos lugares. Está em vários departamentos, com várias questões que ocorrem, molestias, espancamentos que ocorrem. Eles colocam. Você vê que as composições somente. Aí entra, faz uma mistura, um negócio de superstar, rock com hip hop. Essa mistura já coloca outras questões importantes ligadas à realidade e o potencial dos campos proximais. Ok? Então se relaciona, não quero ser com esse tipo de pessoas que querem ser nesse campo de funeral ou coveiro. Melhor o que? Coveiro? Cavar? Ninguém vai cavar, ninguém cava para ninguém, para professor não. Professor que não presta, vai ser cavado, que não é bom, vai ser cavado só pelo próprio povo aí. Vai mandar executar e acabar. Nossa, mas graças a Deus temos que ter fé, né? Não importa a religião, ter fé, né? Nessa natureza entre o bem e o mal. Quando estou bem, eu estou mal. Quando eu estou fraco, eu estou forte. E esse conflito que o próprio Pascoal retrata. Pascoal, não Pardal, Pascoal. É interessante. Pascoal era matemático. E até hoje ainda, que eu falei com o menino para ele entender. Pascoal é matemático, rapaz. E eu fiz assim, ó.
escolher a matemática, entendeu? Para vocês ouvirem na faculdade.